Olá, começa mais uma edição do programa Em Pauta e a nossa convidada de hoje é a vereadora Guida Calisto, que está no seu segundo mandato. Vamos conversar um pouquinho sobre os projetos, todas as proposições aqui pela Câmara Municipal de Campinas. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada e obrigada mais uma vez a oportunidade da gente estarmos aqui conversando com todos que assistem o Em Pauta. Para o pessoal, então, conhecer um pouquinho o seu trabalho, né, um pouco das proposições, a gente vai começar falando sobre um projeto de lei do Sistema Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, um tema muito relevante, né, vereadora, uma vez que é tratado, assim, de uma forma delicada dentro da Câmara Municipal de Campinas, por conta do cenário que vem aumentando também, infelizmente, essa situação, né? Sim, esse projeto de lei, ele foi pensado, na verdade, de forma nacional, né? O presidente Lula apresentou o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que é um pacto dos poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário precisam estar conectados no enfrentamento ao feminicídio. E aí nós pensamos ele tanto a nível estadual como também a nível municipal. A nível estadual, o deputado Barba, do PT, apresentou um sistema estadual de enfrentamento ao feminicídio e nós aqui em Campinas fizemos essa adequação para a situação municipal. Esse projeto de lei, ele fala sobre a transversalidade de todas as políticas. Feminicídio é uma pauta que precisa estar na ordem do dia de todas as secretarias. É a Secretaria de Educação que precisa pensar nesse tema, saúde, assistência, habitação, enfim. Então, são todas as secretarias do nosso município conectadas com essa agenda, com essa pauta. E principalmente do ponto de vista de potencializar ou propiciar com que aquela pessoa, aquele homem que é ali já apontado como o agressor, que responde por medida protetiva, que ele venha sim utilizar a tornozeleira eletrônica, porque se esse homem estiver utilizando essa tornozeleira e a mulher vítima tiver um dispositivo eletrônico em mãos, e assim que esse agressor se aproximar, ela pode acionar as forças de segurança que possam vir protegê-la. Então, isso é uma forma importante, é uma medida muito séria para poder garantir com que essa mulher não venha a ser vítima de feminicídio. Então, é um projeto extremamente importante. A lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, quando ela foi e a do feminicídio também, quando foi promulgada, né, quando foi aprovada a nível nacional, nós tínhamos em torno de 500 feminicídios por ano no Brasil. Agora nós estamos num patamar de mais de 1.500. Então, isso é uma coisa muito séria, tem aumentado a cada dia mais que passa. Obviamente que a gente sabe que está conectado, sim, com uma política maior, uma política misógina, né, um discurso de misoginia, de ódio às mulheres. Então, nós precisamos apresentar aí recursos judiciais, políticas públicas para fazer esse enfrentamento de forma séria. E aqui na cidade de Campinas, né, as políticas públicas voltadas aí para assegurar o direito da mulher são inúmeras já existentes aqui, né, de programas, de ações nesse combate. E esse projeto ele vem também para somar, obviamente, nesse sentido de garantir o direito dessa mulher também que sofre a violência psicológica, porque também acaba sendo um tipo de violência, né? Não só chegar no último grau, que seria o feminicídio, né, vereadora? Sim, mas assim, veja, eu tenho uma opinião um pouco divergente no sentido de que ainda falta muita rede de proteção. Sim. Né? A gente falha muito. Há pouco tempo eu tive que ir numa DDM, numa delegacia da mulher, para fazer queixa sobre uma violência política de gênero que eu estou sofrendo ainda. E tudo aquilo que as mulheres reclamam, que muitas vezes os profissionais de uma DDM ainda não estão totalmente preparados para atendê-la, eu presenciei ali.
muitas vezes também faltam profissionais na quantidade correta para a gente poder fazer um monitoramento, um mapeamento, porque tem ainda muito subnotificação. Tem muita mulher ainda que sofre violência e ela sofre quieta, né? Ela sofre ali porque tem medo de denunciar, tem medo de se expor, acha que a culpa é dela, acha que o fato dela ter sido agredida, a culpa é dela. Então, nesse sentido, eu acho que falta ainda o poder público, principalmente aqui no município de Campinas, falta ainda apostar em políticas públicas, uma rede de proteção, que o Estado, que isso seja competência do Estado proteger a vida das nossas mulheres. Isso continua sendo um debate bastante recorrente aqui, então, Verdade. Pela Câmara. Bom, outro projeto de lei, a gente vai falar agora sobre a transparência, então, né, do Sistema Único de Saúde, a transparência das filas, né, nas filas aí de atendimento, como que vai ser na prática esse projeto, vereadora? Bom, na verdade é o seguinte, nós recebemos inúmeras reclamações da população, principalmente quando precisa se socorrer ao SUS, em atendimento a exames e também em atendimento em cirurgias eletivas, né? Então, nós sabemos que existe uma fila gigantesca e a gente quer saber a transparência disso, como que está o andamento dessas filas, né? A gente não tem informação nenhuma. Tem pessoas, eu encontrei pessoas que me disseram, vereadora, eu fiquei 7 anos esperando para fazer uma cirurgia de tireoide. Isso é um risco muito grande. Se a pessoa está com uma doença grave, uma doença que tem uma progressão muito agressiva, né, tem um desenvolvimento, uma evolução muito agressiva, perde-se uma janela aí, uma possibilidade de tratamento e de frear essa doença. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ter transparência, saber de fato, aonde essa pessoa, aonde o paciente, aonde o usuário se encontra nessa fila, quantas pessoas estão na frente dele, qual é a probabilidade, o tempo dele ser atendido nessa demanda, isso para tudo, tá? É para consulta, é para exames, é para cirurgias eletivas, que é muito sério isso. E esse projeto de lei vai ter um controle, inclusive a gente defende que nós tenhamos um painel público, que as pessoas possam acessar via internet, saber de fato aonde ela está e os critérios. Obviamente que tem doenças, né? Vamos supor, aparece um paciente ele com uma doença muito mais grave, que tem uma evolução muito rápida. Obviamente que diante dos critérios, aquela pessoa precisa ser atendida, né? Porque ela corre um risco muito maior de uma pessoa que está no início de uma doença e que não é tão agressiva assim. Mas isso precisa ter critério. A gente precisa saber de fato e quais são os critérios. Precisamos ter critérios claros, precisamos ter informações, transparência. A população precisa saber quando ela será atendida, porque quando ela não sabe, isso gera insegurança, isso gera ansiedade e também as injustiças, né? O fura-fila. Eu não sei quando eu vou ser atendido, não sei em que número eu estou na fila, né? Enfim, isso qualquer pessoa pode passar na minha frente. Então, veja, esse projeto de lei é para garantir fiscalização, controle social e justiça social diante desse atendimento. Nesse sentido, o próprio paciente ele teria esse acesso também, Sim, então, a ideia para é verificar. essa. A ideia é essa. A ideia é essa, é ter um painel público, que esse paciente vai ter acesso a esse painel. Se tiver uma pessoa que foi atendido antes dele, vai saber que foi por critério, né? Entendi. Ali a pessoa está com um risco muito grave, um risco iminente diante ali do agravamento da doença. Isso é justiça. Agora, qualquer um passar na frente e esse paciente nunca saber quando vai ser atendido, gente, isso é muito grave. Isso tem gerado muita ansiedade, tem pessoas adoecendo. Eu vi de pessoas, de familiares, dizerem assim, olha, quando chegou a vez do meu pai, ele já havia falecido. Então, isso é muito grave, injusto, né? Delicado. É muito grave, delicado. Porque de repente a pessoa, obviamente, ela está lá na fila e não dá tempo dela ser atendida. E você nem sabe o porquê. Exatamente. Então, esse projeto ele vem para dar essa resposta. Porque você veja, se a pessoa tem um laudo ali, olha, a doença que se apresenta é uma doença agressiva, é uma doença que tem uma evolução rápida, obviamente ele vai ter que ser atendido. Então, são critérios. Hoje a gente não sabe quais são esses critérios. Quem vai ser atendido antes? Quem pode ser atendido antes? Enfim, não se sabe nada. Então, nesse sentido, a gente quer participar
desse processo, acompanhando. São muitas filas, né, filas de cirurgia, como eu disse, são várias, e a gente precisa dar transparência e uma situação de tranquilidade que o paciente será atendido. Tá certo. Bom, agora a gente vai falar sobre, depois a gente volta um pouquinho sobre a questão de saúde novamente, mas vamos falar dos projetos, né, deste ano, que é o enquadramento das agentes e monitoras da educação infantil, né? Sim, A senhora como professora tende, muito, né, a falar sobre essa questão também e de algumas injustiças também, né, sim, vereadora? claro. Eu sou agente de educação infantil, na verdade eu sou monitora, meu cargo é monitora, que é o cargo mais antigo, né? Já estou aí na rede municipal pública há 28 anos. E nós lutamos há muitos anos pelo enquadramento, né, pela discussão da carreira dessas profissionais. A monitora de educação infantil ou agente de educação Uhum. infantil hoje, como é o cargo, ela faz parte de todo o processo político-pedagógico dentro de uma sala de aula. A educação infantil é uma etapa especializada da educação básica. Não tem como um profissional de educação infantil não cumprir todos aqueles critérios: planejamento, avaliação, acompanhamento, participar e discutir do processo político-pedagógico, né, de todos os processos políticos e pedagógicos que são construídos dentro da educação infantil, no chão da escola. Então, veja, teve um reconhecimento, uma discussão nacional de muitos anos, e agora veio o, re, o reconhecimento. O presidente Lula sancionou essa lei, Uhum. agora no início de janeiro, uma luta histórica, né, de nós, profissionais monitoras, e a gente está nessa batalha. Infelizmente, a administração aqui em Campinas tem tido uma resistência, né, em reconhecer essa lei enquanto um direito, já é uma lei federal, o que a gente lamenta muito. Aqui nessa casa, eu e a vereadora Mariana Conte Uhum. apresentamos um projeto de lei no sentido de ter como um modelo para que seja uma base ali da nossa discussão. Porque, de fato, um projeto como esse, ele tem que ser de iniciativa do executivo. Mas nós apresentamos nesse sentido, né, de fazer a luta pelo reconhecimento e garantir ali premissas básicas dessa discussão. Uhum. Então, nós estamos aguardando, já tem várias monitoras aqui no município debatendo esse tema, fazendo muita organização aí, e nós aguardamos que o prefeito tenha essa sensibilidade. Até porque o prefeito Dário Saad, ele na sua primeira gestão, na campanha ainda, no momento da campanha eleitoral, ele fez uma promessa e ele assinou um termo de compromisso com essas profissionais que estaria garantindo essa Uhum. discussão. Nós já estamos no segundo mandato e até agora ele não apresentou nenhuma proposta nesse sentido. Então, enquanto monitora, vereadora e militante dessa agenda, dessa pauta, com certeza essa é uma das bandeiras principais do meu mandato e continuarei batalhando pelo reconhecimento dessas profissionais, porque vai garantir uma qualidade à educação infantil. E a educação infantil ela é muito desqualificada Uhum. por muita gente, que pensa que ali é um espaço de deixar as crianças, mas não é. Como eu disse, é uma etapa especializada da educação básica. E cada vez mais a educação infantil tem ganhado muita relevância na formação dos nossos alunos, dos Uhum. nossos filhos, para poder fazer todo o enfrentamento aí e participar ativamente da educação. Defendemos uma educação de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Então, Uhum. defender educação infantil de qualidade não é só para a mãe trabalhadora. Educação infantil é educação. E educação é direito dos nossos filhos. Então, a gente preza para que possamos ter uma qualidade aí na educação e não seja uma educação que nem tem muitos que defendem educação pública como sendo uma educação pobre. Não, Uhum. é uma educação de qualidade para todos. E nesse sentido também de ter esse reconhecimento também, acaba tendo outros benefícios também para essa profissional, né, vereadora? Acaba mudando um Sim, pouquinho também esse contrato de trabalho, né? sim, na verdade. Veja,
o que significa de fato essa luta, né? O enquadramento, quando a gente fala enquadrar, nós estaremos enquadrando essa profissional como docente, porque hoje não querem considerar essa profissional como docente. E não tem como, né? Veja, se você deixar uma sala de aula com 28 bebês, né? A sala de agrupamento 2, agrupamento 1, que são os bebezinhos, né? Que são os menorzinhos. Deixar 24 bebês na mão de uma profissional só, como é que vai ficar, né? Nós não somos apoio. Não tem como. Apoio, veja, eu não estou em nenhum momento desqualificando o profissional de apoio. O profissional de apoio é o profissional da limpeza, que tem que preparar a sala, deixar a sala limpa antes de se iniciar a aula. É extremamente importante. O profissional da alimentação escolar é aquele profissional que prepara a alimentação escolar. Sim. É extremamente importante. A ausência desses profissionais numa escola, a escola não funciona. Mas esses profissionais, eles não estão diretamente ali atendendo a criança. Obviamente que ele conhece as crianças, tem contato em diversos momentos, mas quem fica o dia inteiro resguardando, garantindo a formação, a segurança, o acesso à participação, o acesso ao conhecimento, ao saber, a educação infantil ela é mágica, né? Veja, quando você está com uma criança, com um bebê, ensinando esse bebê pegar na colher, isso não é cuidar só. Na educação infantil, nós falamos que cuidar e educar é indissociável. Aliás, não é nós que falamos, a própria lei, a própria Constituição Federal fala, a LDB fala isso. Cuidar e educar na educação infantil é indissociável. Não tem como eu falar para o bebê assim, olha, agora você vai comer e agora eu vou te deixar aqui que você vai aprender grandes atividades com reflexões intelectuais. A reflexão intelectual que esse bebê faz é quando ele, por exemplo, aprende a pegar na colher. Quando ele, por exemplo, tem uma profissional que está dando banho nele, que ele está ensinando como ele, a relação dele com o corpo dele, a relação dele com a questão da higienização do corpo dele, a relação dele com os amigos, no brincar, né, na interação, dentro da sala de aula, com os seus pertences, né? É a minha chupeta, não é a chupeta do coleguinha. Eu não posso tirar a minha chupeta e botar na boca do coleguinha. Os ensinamentos, isso tudo faz parte desse processo de aprendizagem. Então, as pessoas querem desqualificar isso, né? E isso é um grande erro, mas isso também passa pela consciência social de achar que aquele espaço que é organizado extremamente por mulheres, né? Porque essa também é uma tarefa do cuidado, e a tarefa do cuidado, o trabalho do cuidado, são as mulheres que executam, e majoritariamente hoje as profissionais de educação infantil são mulheres, então a gente recebe toda essa carga de preconceito, toda essa carga de querer desqualificar. Mas a gente defende a educação infantil como uma etapa especializada, e a gente luta muito para que tenhamos o reconhecimento devido. Contato direto, né? Um contato direto com o aluno e também com os familiares. Sim. Então, é uma complexidade, imagina, né? uma bem família maior. que precisa trabalhar, por Sim. exemplo, né? Eu volto a dizer, aquele espaço é garantia do aluno, não é da mãe que trabalha, não é do pai. Mas veja, as famílias precisam trabalhar, né? E como que essa família vai poder trabalhar? Como que essa mãe... E mesmo trabalhando, porque veja, quando a gente fala trabalhar, a gente parte de um pressuposto que somente é trabalhar fora de casa, né? Mas tem Ou os seja, deveres em casa também, a mãe né? dentro de casa, ela está trabalhando. É um trabalho invisibilizado, mas é um trabalho. Então, quando a mãe lava, passa, cozinha, né? Um homem, por exemplo, ele trabalha fora e quando ele chega em casa, essas tarefas estão todas prontas e realizadas, né? Mas vamos supor que se ele tivesse que ele que fazia a comida dele só, vamos supor que tivesse ele lavar a roupa, né? Como é que seria, né? Seria muito mais penoso, muito mais danoso. Inclusive, a gente costuma dizer que no sistema capitalista, né, os homens são responsáveis pela tarefa da produção social, porque ele trabalha na produção, e nós, mulheres, ficamos com a tarefa da reprodução. Então, inclusive até outras tarefas também, né? Por exemplo, a gente não dá para aprofundar aqui, mas se a gente for aprofundar a tarefa, por exemplo, das trabalhadoras do sexo, também é um trabalho, muitas vezes para aliviar esse homem que tem uma tensão extremamente pesada, forte, também entra, né, nesse bojo da discussão. Nesse contexto, né? Nesse contexto do trabalho. Mas veja, essa questão do trabalho do cuidado, ela é muito desqualificada, né? Sofre muito preconceito. Então veja, para uma mãe que precisa
trabalhar, precisa voltar para sua casa ou trabalhar dentro de casa ou fora de casa, para essa família poder ter tranquilidade, essa família tem o direito de saber que seu filho está num lugar seguro, num lugar que ministra uma educação de qualidade, que tem afeto pelo seu filho, tem total compromisso, né, profissional com o seu filho. Então a gente defende isso muito de unhas e dentes. Nesse sentido, a gente entende que reconhecer o trabalho dessas profissionais como educadoras de fato, como profissionais docentes, faz toda a diferença. Uma luta grande, então, né, vereadora? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Bom, vamos voltar um pouquinho agora falando sobre a questão de saúde também, um projeto de lei do ano de 2025, falando sobre a inclusão de médicos, geriatras e profissionais, né, nas equipes multiprofissionais aí de apoio à atenção primária. Como que é esse projeto? Como que é essa proposta, vereadora? Olha, esse projeto, eu estou cada vez mais convencida de que esse projeto vamos precisar fazer uma grande campanha, uma campanha nacional sobre essa agenda. E eu digo por quê. Eu tenho várias amigas, muitas amigas, servidoras públicas, não servidoras públicas, boa parte com a minha idade, mais de 40 anos, mais de 50 anos, e todas, principalmente as mulheres, elas estão envolvidas cuidando das pessoas idosas, do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, de uma irmã. E aí, veja, hoje, cada vez mais a população está envelhecendo. A gente está num contexto social em que o corte ali, né, do falecimento acaba sendo mais tarde, né? Então, Campinas acaba tendo uma média de sobrevida até maior que do estado, né? A média, se eu não me engano, é entre torno de 64 anos, Campinas acaba tendo 65, 66. Mas geralmente a gente tem muito idoso que vive mais tempo, 70, 80 anos, 90 anos. E as famílias não têm como dar conta, muitas vezes, sozinha, de cuidar desse idoso. Nós precisamos ter profissionais, médicos, gerontólogos e geriatras dentro do centro de saúde para fazer esse acompanhamento. O idoso acaba desenvolvendo várias patologias, várias doenças, que é necessário ter um médico especialista acompanhando esse idoso e garantir um diagnóstico preciso, inclusive para apoiar as famílias. E isso também faz parte dessa agenda do cuidado. A pauta do trabalho do cuidado não pode ser só das mulheres. Sim. As mulheres estão exaustas, né? Não pode ser só delas, precisa ser do Estado também. Nesse sentido, nós apresentamos esse projeto de lei, que tem as equipes multiprofissionais dentro do centro de saúde e não tem geriatras e gerontólogos. E como que a gente faz, né? Se a nossa população está envelhecendo cada vez mais. E envelhecendo também, ela, nesse processo, vai adquirindo várias doenças. Então, a gente precisa ter esses profissionais capacitados, fazer esse acompanhamento, que muitas vezes o idoso, a gente tem aqui em Campinas um boletim que faz o acompanhamento do mapa da violência. E aí esse mapa da violência acompanha também a violência contra os idosos. Se você tem um médico geriatra que acompanha aquele idoso, que está sempre ali, né, fazendo esse acompanhamento, sabendo se aquele idoso está sendo vítima de violência ou não. E como você disse, não é só violência física, gente. Sim. Tem a violência, por exemplo, os idosos, a ampla maioria, são isolados. Eles ficam isolados, ficam sozinhos em casa. Eles ficam isolados, muitas vezes, né, os filhos estão cansados, não querem conversar. E aí ele pode desenvolver várias doenças que ninguém está vendo. Então, nesse sentido, temos esses profissionais fazendo esse acompanhamento é extremamente importante para garantir uma sobrevida, uma vida de qualidade, uma sobrevida aos nossos idosos e também aliviar toda essa carga
pesadíssima que nossas mulheres estão assumindo na nossa sociedade hoje, porque são elas que carregam sozinhas, são elas as responsáveis sozinha por essa pauta do cuidado. E é interessante falar sobre essa questão do Sistema Único de Saúde também, porque na maioria das vezes quando a gente verifica famílias que têm um idoso que precisa desse acompanhamento, são em redes privadas, né? Que geralmente eles partem para a rede privada. Mas tem tantos profissionais aqui, por que o cenário é tão diferente no Sistema Único de Saúde, vereadora? Então, veja, quem parte para a rede privada é quem tem condição de pagar. E aí os nossos idosos, né, são pobres, eles ficam invisibilizados, acabam morrendo mais cedo, acabam tendo uma vida, né, menor, porque ficam adoecidos, ficam doentes, ficam isolados, e muitas vezes a gente não está vendo, né? Então, olha, por exemplo, tem um dado no SIS-9 que fala que o número de idosos que sofrem violência física, e a maioria dessa violência é cometida por neto, por filho, né? É dentro de casa que ela sofre essa violência. O que o município está ofertando enquanto política pública para romper com esse ciclo da violência? Muito pouco, né? Então, ter esses profissionais, nós temos uma rede, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um sistema muito forte, muito potente e que tem condições de melhorar e precisa melhorar bastante para poder dar uma qualidade de vida, qualidade de atendimento para a nossa população. Então, essa agenda dos geriatras e dos gerontólogos dentro do centro de saúde, como eu disse, é extremamente importante. Nossa população tem o direito de envelhecer com qualidade, com dignidade, e não ser abandonada, não vir sofrer violência, não ser esquecida. Enfim, então eu entendo que é muito sério, né? A população tem vivido mais, mas não adianta viver mais num contexto violento. A gente precisa viver mais com qualidade de vida, né? Precisamos ter qualidade de vida e garantir isso. Então, uma autoridade pública, um vereador, um deputado, um governador, o prefeito, ele tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em servir a população. E eu entendo que, na questão do SUS, esse é um projeto de lei muito importante, porque ele vai aliviar, vai responder às expectativas, né, em várias frentes. Tanto na frente de socorrer os nossos pacientes, os nossos idosos que estão isolados, que estão sofrendo violência, né? E violência patrimonial também, porque hoje você vê muitos idosos que têm aposentadoria, que é a aposentadoria dele que garante muitas vezes o pagamento ali, né, que mantém a família. Ou seja, então é uma situação séria que a gente precisa dar uma resposta. Então, garantir geriatras e gerontólogos para atender o Sistema Único de Saúde, em todo o centro de saúde, a gente tem um geriatra, um gerontólogo, que vai fazer busca ativa, que vai verificar no seu território os idosos que estão precisando de atendimento, né? Fazer esse mapeamento é muito importante para a gente ter uma cidade saudável e é o que a gente espera. E vereadora, falando nessa questão do esgotamento também, né, a gente tem esse projeto sobre a concessão de jornada especial de trabalho no âmbito da administração direta do município de Campinas, isso no caso dos servidores públicos, né, como que é essa proposta? Não, na verdade, nesse caso deve estar falando dos profissionais que têm filhos adoecidos, deficientes, né, com deficiência ou outras providências. É outra questão que conversa, também, que conversa muito com essa que a gente acabou de falar. Como eu disse, hoje você tem cada vez mais diagnósticos, principalmente de filhos PCDs, filhos com autismo, com TEA, tem filhos que precisam fazer, filhos, não só filhos, mas tutelados também, né? Por exemplo, você tem mãe que você tem que garantir ali, o atendimento não tem com quem ficar. E isso sobra muito para as mulheres, essa sobrecarga sobra muito em cima das mulheres. Então é importante que a gente possa aliviar um pouco no sentido de que ela possa ter tempo para estar em casa também cuidando dos seus filhos, porque imagina só, eu sou monitora de creche, né? Eu lembro que eu já avisava logo, na minha primeira reunião do ano, eu avisava os pais o seguinte, falei, olha, se um dia seu filho ficar doente, primeiro eu vou ligar para os pais, para os homens. Aí já regalava os olhos, né? Aí, mas por quê? É bem incomum isso. Por quê?
porque vocês precisam sentir na pele o que uma mulher sente quando ela está trabalhando. Você liga para ela e ela tem que pedir pro chefe para sair mais cedo porque o filho dela tá com febre. E tem chefe, né, que né, não tem nenhuma compreensão com essa mulher, acha que essa mulher está querendo ir embora e tá inventando doença. Então a gente primeiro vai ligar para vocês sentirem na pele o que nós mulheres sentimos de termos que pedir para o nosso chefe liberação para poder ir socorrer os nossos filhos, para entender o que é isso. É uma carga muito grande em cima das mulheres, e não é mais só uma carga física, é uma carga emocional, é uma carga psicológica, né? É uma carga, enfim, que essa mulher tem que ser responsável por tudo. Muitas vezes, na ampla maioria das vezes, até sogra, por exemplo, né, que não é mãe dela diretamente, é mãe do marido, é a nora que toma conta. Então, gente, é nesse sentido que a gente apresenta que é uma jornada especial, mas neste caso está muito vinculado com profissionais da administração direta que têm filhos autistas, porque as crianças autistas têm vários níveis, né? Vários níveis, né? De graus de complexidade da doença, e elas precisam fazer terapias, tem crianças que precisam fazer várias terapias. A agenda cheia, é muito né, extensa. para essas crianças. Essa mulher chega no final do dia, ela está esgotada. Então, nesse sentido, a gente faz essa discussão para garantir também uma maior qualidade de vida também para esses filhos, né? Não só para a mulher que vai atender, para essa trabalhadora que vai ter que socorrer seu filho, mas também para os filhos que possam ser bem atendidos também. Tá certo, vereadora. Bom, para a gente fazer um encerramento aqui, só queria que a senhora mencionasse, falasse um pouquinho também sobre a questão da educação, da cultura, que também é muito atuante, né, no seu mandato sobre isso, sobre o hip hop, sobre a cultura também local, nas periferias, que é uma pauta bastante debatida aqui nas comissões, nas reuniões da frente parlamentar também. Como que está sendo esse cenário para esses próximos anos e também essa luta, né, do reconhecimento para esse pessoal? Olha, a cultura para nós é uma pauta extremamente importante. A gente não pensa a cultura somente como realização de eventos na cidade, pelo contrário, né? A cultura, ela é viva, a cultura, ela é construída todos os dias, dentro dos territórios, e a partir de várias expressões, né? Da música, de várias, da arte, da dança, do teatro, do bordado, né? Dos trabalhos que se tem ali, manuais, que são trabalhos mesmo. Tudo isso tem que ser considerado, tem que ser valorizado. Muitas vezes, o que a gente vê numa cidade como a nossa, que é uma cidade muito grande, uma cidade que tem uma classe média estendida, só tem um tipo de cultura que é reconhecido muitas vezes. E somente esse tipo de cultura, nesse recorte, essa modalidade, que tem acesso a recursos, que tem acesso aos melhores espaços, né? Que tem acesso à política pública de fato, ao orçamento público. Então, nesse sentido, nós temos um projeto que para a gente é um projeto que é a menina dos nossos olhos, é um projeto muito importante, que é o Conexões Periféricas, que é um projeto que potencializa, principalmente a nossa juventude periférica, para que ela possa se fortalecer, cada vez mais se constituir dentro da arte. E aí a gente encontrou essa conexão no hip hop, que o hip hop é uma cultura periférica que dialoga muito com os nossos jovens na periferia. Nós precisamos disputar os nossos jovens com o tráfico, nós precisamos disputar os nossos jovens com setores que acabam tirando a vida da nossa juventude. A gente quer dar uma outra realidade, né? Uma outra perspectiva de vida para eles. Então, não adianta você condenar as suas expressões. A juventude, ela é muito viva. Não adianta você condenar as suas expressões. Então, nesse sentido, a gente tem potencializado muito esse projeto, garantido que grupos de hip hop que estão na periferia possam se fortalecer, possam se constituir, possam cada vez mais conseguir condições de contratar junto à administração, fazer os seus shows, fazer ali as suas batalhas de rima, suas expressões, e garantir que possa ser um espaço saudável de debate, de discussão, de análise do pensamento, análise da conjuntura, debates políticos sobre a realidade,
Porque é isso, tudo passa pela política, tudo. Então essa discussão de colocar recursos públicos na cultura periférica é uma posição política, é um olhar político, né? Então, nesse sentido, a gente tem potencializado muito esse projeto, apoiado bastante a nossa juventude e garantir que tenhamos espaços culturais na periferia que são potencializados, fortalecidos, sem ser criminalizados, né? Para que possamos ter um espaço saudável e uma cultura respeitada. A cultura, ela é muito escanteada, né? Assim como a gente defende educação pública de qualidade, que a gente precisa aumentar financiamento, porque para fazer uma educação de qualidade precisa ter financiamento, para fazer um SUS precisa ter financiamento, precisa ter mais recursos públicos, né? Para a educação pública, para o SUS público, para a saúde pública. Então, da mesma forma, a gente defende essa cultura, né? Porque cultura é algo extremamente importante. A gente lembra na pandemia, quando a gente ficou sem poder sair de casa? Eu lembro que a gente falava assim que ir até o mercado já era algo, era um alívio, né? Era um evento. Era um evento, né? O que a gente mais queria era poder voltar a ter eventos, encontros, né? Poder ter um churrasco, que encontrasse todo mundo, socializar. Eu lembro que passou uma vez, teve uma live do Raça Negra. Na minha juventude, eu nem gostava do Raça Negra assim. Sempre gostei muito de pagode, mas Raça Negra não era muito. Mas naquele dia eu fiquei assistindo a live do Raça Negra assim, apaixonada. Porque a gente não podia fazer nada, a gente não podia voltar a interagir, voltar a ter espaços coletivos juntos. Também então, como faz tanta diferença. E a gente percebeu quanto a cultura fez a diferença, inclusive na questão da saúde mental, né? A população, a gente anda vendo cada vez mais as pessoas, né, desenvolvendo doenças, transtornos, crise, medo. Enfim, então a cultura salva vidas. Nesse sentido, a gente apoia muito a cultura popular, a cultura periférica e a cultura do hip hop, porque a gente precisa diminuir, inclusive, essa estatística que tem levado os nossos jovens negros à morte. Então a gente quer disputar isso e a gente entende que na cultura pode ser um bom momento, um bom espaço dessa disputa para salvar a nossa juventude. Para mudar esse cenário, né, vereadora? Muito obrigada, vereadora. Quero agradecer a oportunidade, né, de conversar com a senhora, de trazer todas essas proposições aqui para o programa Em Pauta e um pouquinho do resumo, né, do seu trabalho. Muito trabalho aí ao longo deste ano ainda, né? Com certeza, muito. Mas eu agradeço também a vocês, ao espaço, né, ao trabalho de vocês. Aqui a gente tem um coletivo de trabalhadores tornando possível a realização desse momento. A gente agradece e sempre que quiser aí eu estou à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, conversamos então com a vereadora Guida Calisto. Você acompanha esse episódio também pelo canal da TV Câmara Campinas, pelas redes sociais, esse e outros episódios também. Te espero na próxima edição do Em Pauta. Até lá!